Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a esta aula sobre núcleos toroidais, especificações do fabricante, como interpretar e aplicar essas especificações no projeto e análise de circuitos magnéticos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, divulgue o vídeo, dê o seu like, faça suas críticas, apresente suas sugestões e faça suas perguntas. Nosso objetivo é identificar e aplicar as informações contidas nos manuais do fabricante, os datasheets de núcleos magnéticos toroidais. Já falamos sobre nossas referências bibliográficas, estão aí apresentadas para se você quiser consultar. Nós estamos utilizando referências, catálogos, datasheets de 2 fabricantes mostrados. Você pode utilizar qualquer um de sua preferência. Nesta análise que estamos fazendo, nós trabalharemos com 2 materiais, o ferrite e o pó de ferro. O ferrite com saturação entre 0,4 a 0,58 teslas e o pó de ferro com saturação entre 1,1 tesla a 1,4 tesla. Conversamos em aulas anteriores sobre o ciclo de esterese, que é a curva B, indução magnética, versus H, campo magnético no núcleo toroidal. Começamos do ponto 0, passamos pela curva I, observe que não existe linearidade. Chegamos em 2, a saturação, voltamos pela trajetória 3 até o ponto A, chamado de magnetização residual. Embora o valor de H seja 0, ainda existe magnetização no núcleo. Finalmente, para que nós possamos zerar essa magnetização, precisamos do valor B, negativo, chamada coercividade. É uma corrente em oposição a que usamos inicialmente para anular o efeito magnético no núcleo. Temos aí a curva B versus H para 3 materiais distintos: aço laminado, aço fundido e ferro fundido, para valores de até 700 A por metro. A figura seguinte mostra curvas para 4 materiais: aço fundido, aço silício, ferro fundido e liga ferro-níquel. Observe que começa em torno de 300 A por metro até cerca de 5.000 A por metro para o valor de campo magnético. Observamos também que o ferro fundido apresenta o menor nível de saturação e os outros 3 materiais em valores de saturação em torno de 1,5, 1,7 tesla. Nosso primeiro exemplo, nós vamos determinar a permeabilidade magnética relativa para a liga ferro-níquel para 3 tipos de excitação de campos magnéticos: 300 A por metro, 1.100 e 5.000 A por metro. Com os valores de campo magnético, vamos na curva do material e encontramos o valor de indução magnética. E daí obtemos o valor de μR, a permeabilidade magnética relativa, conforme mostrado na tabela. Observe que para o mesmo material, em função da excitação do campo magnético, podemos ter μR de cerca de 240 a mais de 3.300. Os cálculos necessários para a obtenção desses valores estão aí apresentados. Lembrando que μ0, a permeabilidade magnética do vácuo, vale 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. E a permeabilidade magnética relativa é adimensional, não tem unidade. Na figura mostramos que na curva B versus H, temos um valor inicial de permeabilidade magnética inicial do material, chegamos a um valor máximo e depois vai decrescendo esse valor. Alguns fabricantes, então, eles apresentam o μR inicial do material. Vamos analisar primeiro o núcleo toroidal do fabricante Magmatec,
com núcleos de ferrite. A aplicação é transformadores de fontes chaveadas e temos 3 tipos de núcleo. Nós estamos abordando, nesta aula, núcleos toroidais. Aí temos a especificação do fabricante para 2 tipos de materiais de núcleo magnético, MMT139 e MMT140. Como havíamos dito anteriormente, este fabricante dá o valor da permeabilidade magnética inicial, relativa inicial. Vemos também que essa permeabilidade magnética relativa inicial varia com a frequência, sendo relativamente estável até cerca de 200, 300 kHz, e depois sofrendo um pequeno aumento. Já a densidade de fluxo magnético de saturação, dependendo da temperatura, para o material MMT139, de 490 a 25 graus Celsius, decaindo para 390 a 100 graus Celsius. O material MMT140 começa em 25 graus com 510, reduzindo-se até 390 militesla. Observe que o valor é dado em militesla. Então, 490 significam 0,49 Tesla. Isso é a saturação. A temperatura de Curie nos lembra que materiais magnéticos não devem ser usados em altas temperaturas. E aí nós temos acima de 200 graus temperatura de Curie. O que significa isso? Veja na figura. Na temperatura de Curie, o material perde as características magnéticas. Vejamos uma tabela com alguns códigos de produto de núcleos MMT139 e 140. Repara que o que vai variar são as dimensões do material, entre diâmetro externo, diâmetro interno, altura, comprimento magnético médio, L, área da seção reta e demais parâmetros. Aí temos o código do produto do material, o valor do AL, diâmetro externo, diâmetro interno, altura, comprimento e área da seção reta. Aí temos o desenho com o diâmetro externo, o diâmetro interno, a altura do núcleo toroidal. O comprimento magnético médio, LM, é dado por 2 vezes π vezes raio médio, 2π, somatório dos diâmetros, sobre 4. E a área da seção reta, a altura de externo e de interno sobre 2, que é a altura H, diâmetro externo, diâmetro interno. Então, nós calculamos tanto o comprimento médio, magnético médio, como a área da seção reta em função dos parâmetros dimensionais do núcleo dado pelo fabricante. Você pode simplesmente, sabendo que núcleo que é, com um paquímetro, obter esses valores. No nosso segundo exemplo, nós temos um núcleo toroidal MMT 140T, toroidal, 2813. Queremos determinar o comprimento magnético médio, a área da seção reta, e vamos comparar com os valores fornecidos pelo fabricante. Temos aí os valores fornecidos pelo fabricante de AL, diâmetro externo e interno, H, altura, L, comprimento magnético, e a área da seção reta. Vamos utilizar as equações mostradas anteriormente para calcular o comprimento magnético médio e depois a área da seção reta. E agora vamos comparar os valores calculados com os valores dados pelo fabricante. Observamos que a área da seção reta houve uma coincidência e já o comprimento magnético, o fabricante especifica um comprimento um pouco menor do que o calculado. Temos agora um outro núcleo toroidal e queremos calcular a relutância nominal. Vamos utilizar a equação da relutância e chegamos ao valor de 288.178,2 por Henry. Se utilizarmos os valores ou do fabricante ou os nossos valores medidos, 274,63,4 por Henry. Considerando-se que o μR varia cerca de 25%, mais ou menos, dado pelo fabricante, nós agora calculamos a relutância mínima e a relutância máxima esperada desse núcleo magnético. Agora, na tabela, nós temos o valor nominal, valor mínimo, valor máximo e a calculada nominal perfeitamente dentro da tolerância do fabricante. Vamos agora para um outro fabricante, só que o material agora é o pó de ferro. Você já viu muito desses núcleos em fontes de transformador. Aí temos como o fabricante apresenta os seus componentes, seus toroides, o código do fabricante,
o valor do AL, nanohenry por número de espiras ao quadrado, diâmetro externo, diâmetro interno, a altura, comprimento magnético médio e área da seção reta. Observe que os diâmetros em milímetros, altura em milímetros, comprimento centímetro e área em centímetro quadrado. Cuidado com a conversão de unidades. Vamos agora calcular para um determinado núcleo, CT20140, e vamos comparar comprimento e área. E vamos comparar com o valor do fabricante. Vamos utilizar as equações dadas. E agora está a comparação. Observe que o comprimento médio praticamente idêntico, se você aproximar 11,76 por 11,8. E a área da seção reta calculada um pouco maior do que o fabricante. Concordância do comprimento médio e uma pequena discrepância da área. A área aparente não é retangular. Temos uma área real. Observe na figura que em azul é um retângulo. Já a área real, amarela, apresenta um chanfro arredondado. Veja aqui. Então, a área retangular é a equação que nós apresentamos. O fabricante já calcula essa pequena perda da área da seção amarela da seção reta, que é o chanfro do toroide, para que ele não tenha uma superfície com cantos muito vivos, que poderia dar problema no verniz do fio que fosse enrolado nele. Observe aí. Essa área que você tem que considerar e retirar. Força magnetomotriz, relutância, fluxo magnético, indução magnética, força magnetomotriz, de outra maneira, indutância, energia armazenada no campo magnético. Todos esses parâmetros são utilizados na nossa análise e projeto de indutores e transformadores. Como isso se relaciona? Já vimos anteriormente as diversas inter-relações entre os diversos parâmetros. Veja nas aulas anteriores exercícios e exemplos mostrando essas inter-relações. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Assista os demais vídeos sobre circuitos magnéticos. Indique esses vídeos para os seus colegas já formados ou pessoas que você conhece em escola técnica ou na faculdade. Ajude a divulgar esse conhecimento. Bons estudos! Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like. E até a próxima e muito obrigado!